muitos visitantes aqui, para a gente cumprimentar, dar um abraço, um aperto de mão, dar um cheiro. Né? Tem muita gente bonita, muita gente linda. Então vamos aproveitar para dar esse momento de comunhão, amém? Não deixe de sair do seu lugar, hein? Tá valendo! Estar com a chama acesa, o Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra, fé na terra? Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa, o Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra, fé na terra? Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus, amém? Que o nosso Senhor sonde ainda mais nosso coração, amém, igreja? Para louvor de sua glória. Louvado seja teu santo nome, Senhor Jesus.
águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, me conhece. Quebranta-me, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até em mim, se agir só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa. Solta a voz, igreja. Sonda-me, sonda-me. Sonda meu coração, quebranta meu coração, transforma meu coração, Senhor. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Louvado, Pai, seja o teu santo nome, maravilhoso, admirável, sublime. Não há nada comparado à tua presença. Quem é como tu,
Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença. Do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como está o dia Em que verei a face do meu amado? como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado.
desejável do que o ouro, melhor que a vida. Vamos lá, igreja, maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus, aleluia. Louvamos, adoramos o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Poder sentar, igreja, amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelos louvores que vêm, mas que também sobem ao nosso Deus. Hoje, meus irmãos, temos motivo de alegria pela presença do Senhor Jesus aqui conosco, amém? Pela presença do seu Espírito, nós agradecemos. Nós agradecemos também por aqueles que estão nos visitando hoje. Hoje eu estou um pouquinho mais, porque quase que a família toda está aqui. Vou pedir para ficar em pé, minha irmã, meus gêmeos, sobrinho, agora a Marcele também acompanhando. Olha aí, fica em pé. Vira para eles lá, é a família nossa aqui, ó, meus irmãos. Aê! Pode sentar, queridos. Aqui o lema é o seguinte: entrou, ficou. Glória a Deus. Mas também temos mais gente aqui. Irmão Josimar, quer apresentar para nós seu filho aí? Por favor. Mateus. Aê! Bem-vindo. E temos também, Carolina trouxe Pedro. Pedro, onde é que está o Pedro? Ô Pedro, fica em pé, meu Pedro. Ô menino, aê! Ju, né? Ah, sim. Ah, Fernando, fica em pé e Marco. Quem é, Fernando? Aê! A vergonha vai embora logo, logo. É assim mesmo. Eu já falei para vocês isso. Eu era tão tímido que tinha um amigo que falava: se você me chamar lá na frente da igreja, nossa amizade acabou. Aí o Espírito Santo ministrou meu coração. Cá estou eu, glória a Deus. Meus irmãos, só uma palavra rápida aqui na nossa introdução. Não precisa abrir, deixa que eu leio aqui. O Salmo 95, 3 versículos para o nosso pensamento. E assim, a palavra de Deus, se você ouvir, eu digo que quem vai fazer você lembrar é o Espírito Santo. Então, leva para casa. O Salmo 95 é um convite, diz assim: vinde, cantemos o Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. E depois, versículo 3 diz: porque o Senhor é grande, é o nosso grande Deus, grande Rei, acima de todos os deuses. E depois, versículo 6 vai falar novamente: ó, vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como lá em Meribá, quando o povo de Israel começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. Foi muito triste no dia da tentação do deserto. Então não endureça o seu coração. Como é que é isso, pastor? É você, nesse momento, não ficar defendendo-se. Defendendo a palavra de Deus vai ministrar seu coração. Pode ser que tenha uma palavra aqui que vai dizer para você algumas coisas, e aí você não fique tentando argumentar com o Espírito de Deus. Pelo contrário, receba tudo isso e você vai ser muito abençoado, em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui à frente os missionários, nossos amigos, desde 2008 pelo menos,
nós estivemos lá na casa deles. Missionário Milton e missionário Soraya, vem aqui à frente. Pastora Sandra, vem aqui também. Já tira uma foto para nós aqui para registrar, Giovana. Tem pessoas que você conhece pela primeira vez e diz assim: eu quero ter amizade dessa pessoa. Você não tem assim com você? Conhece uma pessoa e diz assim: eu quero chegar junto dessa pessoa aí. E eu conheci ele a primeira vez, acho que não sei se ele vai lembrar, mas lá foi na igreja do Portão, quando você foi lá para ministrar. E aí eu pensei comigo: eu quero conhecer, quero estar junto. E estamos aqui. É uma alegria, meus irmãos. Sabe, nossa igreja começou aqui em 2008. E no final de 2008 nós fomos para fazer um passeio. Passeio não, fomos fazer um trabalho, mas também passeando. E estivemos na Espanha, estivemos na casa dele. E fomos muito bem recebidos. E o Milton, pastor Milton, missionário Milton, rodou conosco. Alugamos um carro, fomos fazer umas rodadas. E foi muito bom, foi maravilhoso. Deu uma atenção total para nós. E essas coisas marcam o coração da gente, marcam a vida da gente. Então eu digo, vale a pena. Quando você semeia, você também colhe. E aqui estamos hoje recebendo. E a igreja, desde então, tem contribuído, meus irmãos. Precisamos aumentar a contribuição, porque é muito pequeno o que nós contribuímos em relação ao euro, né? O euro é muito mais forte. Mas é uma alegria muito grande de tê-los aqui. Ontem, por exemplo, ele já falou para os jovens. E daí, jovens, o que vocês acharam? Aqui é ao vivo, meus irmãos, não tem como. Então, bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te use segundo o propósito dele. Amém, queridos? Giovana. Obrigado. Vontade, senhor. Vorrei ringraziare il pastore questa mattina per darmi l'opportunità di parlare della parola di Dio e parlare. Ho bisogno oggi di un traduttore. C'è qualcuno che possa tradurre questa parola? Ok. Claro que não vai precisar de tradução. Quero dizer para vocês que estou muito contente de poder estar aqui com vocês. Comecei falando italiano porque nós somos missionários na Itália, né? E se fosse na Itália, nós estaríamos iniciando talvez o momento da palavra, né? Alguma coisa parecida, né? Dando a saudação a todos em italiano, né? E a Itália é um país muito interessante, né? Tem muita história, né? A gente fala da história do Brasil. Quando nós falamos da história do Brasil, nós lembramos que o Brasil tem 500 anos. Parece muita coisa, né? Principalmente para quem tem menos de 50 anos, parece muita coisa, né? 500 anos são muitos anos. Agora imagine nós que estamos ali vivendo numa cidade chamada Bolonha, que são 3.800 anos de história, né? Ali os que fundaram aquela cidade, os etruscos, já nem existem mais. Foram os que deram origem aos romanos, né? Que também deram origem à cidade de Roma, né? Com aquela tradição da existência da loba e o Rômulo, o Remo, né? Eu acho que vocês já estudaram isso na história, né? Então, mas ali tem muita cultura. A bandeira italiana é uma bandeira que tem 3 cores: verde, o branco e o vermelho. E essas 3 cores têm até um fundamento bíblico ali, né? É um ensino bíblico, né? Quando nós lemos em 1 Coríntios 13, né? E aqui ficam 3 coisas importantes, né? A fé, a esperança e o amor, né? E nós vemos que a bandeira está representada com o verde, com a esperança, o branco com a fé e o vermelho com o amor, né? É interessante que a própria bandeira, ela dá a nós a possibilidade de nós evangelizarmos os italianos, né? Mas nós estamos vindo da Europa, né?
para dizer a todos vocês, né, que missões na Europa não é muito fácil, né? A Europa é o continente onde mais se necessita do Evangelho, né? Se nós formos pegar todos os continentes, nós vamos ver que a Europa é o último, com 2% de evangélicos. E se nós formos ver, por exemplo, como os Estados Unidos e Canadá, nós vamos encontrar 30% de evangélicos, mais ou menos como o Brasil também, né? Mas a palavra chega em todo lado no mundo, e chegou em todo lado no mundo. A palavra de Deus está crescendo, o povo de Deus está crescendo, as vidas estão sendo salvas. Mas infelizmente a Europa, que foi em outros tempos a enviadora de muitos missionários, hoje está precisando de muitos missionários. E talvez aqui nesta sala nós podemos ter algum candidato, ou algum coração que o Senhor está chamando, que está queimando e está falando muito forte a respeito de missões, né? Então chegou o tempo. A nossa vida é feita de tempos e tempos. Tem momentos na nossa vida que existe um virar de página. Talvez você esteja aqui nesta manhã não sabendo que o Senhor está começando uma nova história na tua vida. Você não sabe. Deus tem uma nova história para contar na vida de cada um de nós. Talvez hoje seja um dia muito especial para você. E você está aqui simplesmente contemplando, ouvindo, né, sem perceber, mas Deus fala em poucas palavras, né? Eu quero agradecer ao pastor Pedroso e a pastora Sandra, né, pelo carinho que sempre tem conosco de nos acolher, né, e também por ter participado de missões conosco. Nós representamos vocês lá em terras italianas, né? E representamos inclusive comendo boas pizzas por lá. Eu sempre lembro de vocês quando comem boas pizzas, né? Mas eu não sei se vocês se lembram de mim quando vocês né, pensam na Itália. Bom, enfim, quero agradecer vocês de verdade por ter sempre sido fiéis, mesmo em todos os momentos que a igreja tem passado, desde que nós nos conhecemos. A igreja tem sido sempre fiel na colaboração conosco, né? Glória a Deus. Mas o que nós estamos fazendo lá na Itália? Bom, duas coisas estamos fazendo na Itália. A primeira coisa que nós estamos fazendo na Itália é plantando uma nova igreja na cidade de Bolonha. A cidade de Bolonha é uma cidade de 400 mil habitantes, uma cidade que tem a universidade mais antiga do mundo ocidental, a Universidade Alma Mater, que foi iniciada no ano de 1088, logo vai completar 1000 anos, né? Não tão logo, né? Não tão logo, mas vai completar 1000 anos, e que atrai muitos jovens, universitários de toda parte do mundo. Hoje a cidade tem 400 mil, dos quais 100 mil são estudantes universitários. A universidade dá aulas tanto em italiano como em inglês, né? E o desafio da nossa igreja, que está iniciando, e que pela graça de Deus já temos umas 30 pessoas ali, né? É de evangelizar inclusive os estudantes universitários. Temos um trabalho também nas universidades, onde nós falamos do evangelho, né, dentro da universidade, né? Isso está sendo uma coisa realmente maravilhosa, a possibilidade de evangelizar ali. Glória a Deus. Mas será que vale a pena ter um missionário numa terra tão difícil, tão dura? Bom, como eu tinha dito até ontem, né, para converter um italiano, em média precisa de 25 anos para converter um italiano, né? Não é fácil que um italiano se converta assim tão rapidamente, né? Muitas histórias eu posso contar de pessoas em toda a Europa que demoram muito para se converter, porque eles primeiro querem conhecer muito bem a tua vida,
Por isso que o evangelismo por amizade é o que mais funciona. Porque eles querem conhecer primeiro a tua vida. E depois que eles conhecem bem a tua vida, eles querem saber e descobrir por que você é feliz. Por que você é diferente. Por que você tem um amor no seu coração profundo pelas pessoas. Por que você está sempre preocupado em ajudar o próximo, né? Então, vão ver todas as diferenças. Então, aí que começa a evangelização. As palavras da nossa boca começam a falar mais alto no nosso testemunho para essas pessoas. Bom, então, ali nós tivemos a oportunidade de evangelizar algumas pessoas. Uma que eu já contei a experiência ontem, foi quando nós chegamos no hospital e o homem que estava lá, que nós íamos visitar, estava em coma e estava a ponto de morrer a qualquer minuto. Ele estava muito tempo desacordado, em coma. Quando chegamos ali na sala para poder visitar, naquele momento ele abriu os olhos e despertou como se quisesse saber o que é que estava acontecendo. E quando ele abriu os olhos, ele perguntou quem éramos nós. Nós falamos com ele, falamos de Jesus para ele, apresentamos Jesus para ele. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nós oramos com ele, ele recebeu Jesus no seu coração. E o certo é que depois, passado 2 horas, depois que já tínhamos saído de lá, aquele homem veio a falecer, ou seja, partiu para a glória. Só por esse homem, meus irmãos, valeu a pena o investimento em missões, né? Já vou passar aqui alguns slides, né? Não sei se deu para colocar os slides? Sim, ok. Muito bem. E outra coisa que nós fazemos, o segundo trabalho que nós fazemos é um trabalho social. Com o Projeto Resgate. O Projeto Resgate é uma organização social que ajuda as vítimas do tráfico humano com fins de exploração sexual e laboral. Muitas pessoas têm sido vítimas quando elas recebem uma oferta de emprego da Europa. Quem não quer trabalhar na Europa com uma oferta de trabalho para ganhar muito bem, e de repente pela internet encontra um trabalho, a pessoa vai para lá e depois o que encontra lá é um mundo completamente diferente. Ele toma o passaporte, fazem ameaças a ela e à família e a induz à prostituição ou então a um trabalho escravo. Um trabalho escravo, às vezes levam as pessoas no meio do nada, numa fazenda que não tem nada, não tem nem internet nem nada, e ali obrigam elas a trabalharem. Então essas coisas impensáveis acontecem na Europa. Só na Espanha nós temos mais de 300 mil mulheres vítimas desse tipo de escravidão moderna. É terrível pensar que isso esteja acontecendo, mas ajudamos não somente a estas mulheres ou homens, até mesmo crianças nós ajudamos. Nós ajudamos também outras vítimas, desde que sejam estrangeiros, que estão lá, estão vivendo em estado de vulnerabilidade completa. Então, nós também ajudamos essa pessoa a retornar ao seu país de origem, e muitas vezes nós damos até condição para a pessoa se recuperar, né? Então, eu gostaria de mostrar essas duas coisas muito rapidamente para vocês, através do que nós vamos ver aqui agora. Não sei se dá para a gente começar a colocar. Não, essa página pode passar ela. Ok. Pode passar a próxima. Ok. Aí é a cidade. É a cidade conhecida como a cidade também dos pórticos. Essa cidade é uma cidade também chamada Chitarrosa, que é a cidade vermelha, né? Ela é vermelha por 2 motivos. Uma porque o partido lá é dessa cor, né? Sempre foi dessa cor. E outra porque a cidade é toda realmente tem essa coloração meio alaranjada, mais para o lado do vermelho, né? Chitarrosa. E tem 57 quilômetros de pórticos. Pórticos são esses arcos que vocês veem assim, esses edifícios antigos, né? Pode passar a próxima. Esses vocês não conhecem, né? Pode passar a próxima. Ok. Essa é a nossa família completa.
Do meu lado direito está o Danilo, e do lado esquerdo da minha esposa está o outro nosso filho, o Rafael, e a sua esposa, a Gabriela. Ok, pode passar? Ok, aqui é a vista da igreja, onde é um espaço de uma antiga igreja católica que foi vendida para uma organização social. Essa organização social é que aluga por horas esse espaço muito bonito que nós temos para realizarmos um culto uma vez por semana. Ali cabem até 100 pessoas mais ou menos sentadas, mas normalmente nossas reuniões são de 30 a 40 pessoas, varia. Pode continuar? Esse é digamos assim, o cartão postal da cidade. São as duas torres, a Garizenda, que é a mais gordinha, e a Zinélia, que é a mais alta. Elas têm nomes. A cidade antigamente era cheia dessas torres. Elas representavam as famílias mais ricas da cidade, e houve uma época que houveram mais de 140 torres, mas por muitas razões hoje só restam 4 ou 5 torres pela cidade. Pode passar? Essa é a vista aérea da cidade de Bolonha. Pode passar? Ok, esta moça que vocês estão vendo aí, com seu filhinho, ela foi resgatada no projeto Resgate. Ela estava em um estado total de vulnerabilidade. Ela sofreu violência doméstica com um europeu, e esse europeu tentou matá-la. Ela fugiu com a roupa do corpo, com o menino, para não morrer, e conseguiu fugir. E ela pediu socorro a uma organização social, e isso chegou até nós, e nós conseguimos resgatar. Esse sorriso bonito que vocês estão vendo aí é o estado já dela resgatada, depois que nós conseguimos dar condições para ela, dando ajuda econômica para que ela pudesse... a organização social tem um orçamento por cada vítima de até 3.000 euros para poder ajudar as vítimas que estão assim. É uma organização social da Suíça, né? Eu só sou um trabalhador voluntário dessa organização. Pode continuar? Ok, esses são os missionários que trabalham na Europa. Não estão todos aí, né? Menos o Roberto, que o Roberto esteve ali só para poder nos ajudar. Pode passar. Esta é a igreja que nós utilizamos o espaço dela, a parte exterior. Pode passar. Eu ainda vou falar daquela moça. Eu acho que tem mais uma imagem daquela moça. Aí esse rapaz aí está fazendo... Irmãos, a comida evangeliza também, viu? Pode passar. Os jovens que estiveram ontem ouviram alguma coisa nesse sentido. Ok, aí é o estado dessa moça quando estava pedindo ajuda. Ela estava com 45 quilos, o menino pesava quase 10 quilos, e ela está pedindo ajuda. Aí não dá para ouvir ela, mas ela está falando em inglês, pedindo ao mundo, quem pudesse ouvir, pedindo socorro. Ela estava doente, com fome, sem perspectiva, sem rumo, na cidade, lá na Espanha. Hoje ela se encontra em Portugal, com documentação, com trabalho, e... Ok, depois vocês já viram o outro estado dela, ela sorrindo, né, com a criança, em outro momento, né? Ela é muito agradecida até hoje, e até ela nos trata como pais dela, né? E só no ano passado nós conseguimos resgatar mais de 600 pessoas, né, em estados assim como esse, né? Tantas situações que não dá para contar tudo num culto só. Não sei se tem mais alguma imagem.
Tem, essa é a outra imagem da igreja. Pode passar? Tem mais alguma coisa? Se não... Não tem, né? Ok. Muito bem. Muito obrigado. Ok. Então, meus irmãos, esse é o trabalho que nós realizamos lá, né? E pela graça de Deus, é possível isso, porque existem igrejas que oram por nós, e existem igrejas que nos apoiam como vocês, e por isso nós somos muito agradecidos a vocês. Que Deus possa abençoar essa igreja e fazer essa igreja prosperar cada vez mais. Amém? Vamos à palavra de Deus? Sim? Glória a Deus. Ok, hoje eu gostaria de falar com vocês também sobre comida. Quem não gosta de comida, né, meus irmãos? Quem não gosta de comida? Mas o tema da nossa palavra hoje é cruzando as nossas fronteiras. Cruzando as nossas fronteiras. Isso é uma coisa que todo missionário sabe muito bem. Cruzar fronteiras é algo que é muito comum para um missionário. Nós já cruzamos fronteiras muitas vezes. Do Brasil ao Portugal, ficamos 10 anos em Portugal. De Portugal para a Espanha, ficamos 16 anos na Espanha. Da Espanha para a Itália, estamos ali há 8 anos na Itália, né? Então, cruzar fronteiras é uma coisa comum na vida de um missionário. Mas existem outras fronteiras que todos nós devemos ultrapassar, que todos nós devemos cruzar, e que são fronteiras pessoais que nos impedem de realizar o chamado de Deus, o chamado de Jesus para todos nós. O Senhor nos chama para Ele transformar as nossas vidas. Depois que transforma, Ele nos envia para poder anunciar a sua palavra para outras pessoas. Isso é o que o Senhor faz. Então, nós vamos ler uma parte da Bíblia Sagrada que, se não fosse esse momento que aconteceu na igreja primitiva, estou falando de Atos capítulo 11, se não fosse isso que passou no capítulo 10 e 11 de Atos dos Apóstolos, hoje talvez o Evangelho não tivesse chegado até nós aqui em Curitiba, e nem todo mundo. Por quê? Porque nós estamos falando da conversão dos primeiros gentios. Quem são os gentios? Gentios são aqueles que não são judeus. Os que não são judeus são chamados de gentios na Bíblia, ok? Mas o contexto dessa história que nós vamos contar aqui, ela está descrita desde o capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 18, tá? Mas também, se nós formos fazer uma boa leitura, nós vamos ver que desde o início do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, tem tudo a ver com aquilo que aconteceu nesse desfecho do capítulo 10 e o capítulo 11. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da conversão dos primeiros gentios, né? Ok. Como foi então o início da igreja? Vocês se lembram que Jesus, quando morreu, ressuscitou, depois chamou os discípulos e deu uma ordem para eles. Disse para eles o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunha em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa era a ordem de Jesus que nós encontramos em Atos, capítulo 1, versículo 8. E o que aconteceu? Eles obedeceram até certo ponto. Como assim? Bom, eles ficaram em Jerusalém, reuniram 120 irmãos e começaram a orar durante 10 dias, e depois de 10 dias, justamente coincidindo com uma festa de Pentecostes, era uma festa judaica. A cidade de Jerusalém estava cheia de gente de todas as partes do mundo,
E quando de um momento ao outro veio o Espírito Santo batizando todas as pessoas que estavam ali naquele lugar aonde estavam orando, e eles receberam então o batismo do Espírito Santo, e foi realmente um mover. Então vieram os curiosos de todas as partes da cidade para ver o que estava acontecendo ali. E Pedro aproveitou o momento, cheio do Espírito Santo, ele se levantou, começou a pregar. 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus, se converteram, glória a Deus. 3.000 almas, mas todos eram judeus, todos judeus. O que acontece é que depois eles começaram a praticar tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles, e a igreja cresceu. Foram as 5.000 almas que começaram então a viver o Evangelho, mas todos eram judeus, estavam todos em Jerusalém. Jesus falou assim: de Jerusalém e toda a Judéia. O que era toda a Judéia? Bom, a Judéia é, digamos assim, o espaço geográfico maior. É como se, por exemplo, Jerusalém fosse Curitiba, né? E toda a Judéia fosse o Paraná. Seria mais ou menos isso. Então eles estavam ali. Eles ficaram 10 anos ali, irmãos. 10 anos, não se moveram dali para ir para lugar nenhum da Judéia, para ir para lugar nenhum de Samaria, e nem muito menos aos confins da terra. Então, capítulo 8 de Atos, versículo 1, nós encontramos: então sobreveio a eles uma grande perseguição. E nessa perseguição, eles obedeceram, então, de uma forma forçosa, a segunda parte desse mandamento de Jesus, né? Que eles deveriam ser testemunhas em toda a Judéia e Samaria. Diz aí no capítulo 8, versículo 1, que veio uma perseguição sobre Jerusalém e eles foram dispersos por toda a Judéia e Samaria. Aqui tem uma grande lição para nós. Deus chama, Deus fala, Deus dá um mandamento, Deus dá uma ordem para nós. Se nós não cumprimos, depois não podemos reclamar das perseguições. Não podemos reclamar depois das coisas difíceis que vão começar a suceder nas nossas vidas. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer voluntariamente do que ser forçosamente obrigado a realizar alguma coisa que Deus mandou a gente fazer. Porque Deus é Deus, Ele é soberano. Ele faz o que quer. O que é soberania? Soberania de Deus está discutindo hoje alguma coisa sobre soberania do Brasil, né? Mas isso é outra história. O que significa a soberania de Deus? Deus faz o que quer, como quer e quando quer. E ponto. Não tem mais. Amém? Ele sabe o que é melhor. Ele é um Deus de amor. E Ele quer o melhor para nós. Mesmo que esse melhor para nós possa representar algo que a gente não esteja muito disposto a fazer, Ele vai, de uma certa forma, trabalhar na nossa vida para que nós possamos ir naquela direção. E aí nós vamos descobrir uma coisa: que Deus tinha razão. Tanto na situação forçosa como na voluntária, nós sempre vamos descobrir a mesma coisa: Deus, afinal, tinha razão. Então, quando Deus está falando com você, se lembre que Deus sempre tem a razão. Muito bem, então, nós vemos que houve uma grande perseguição. E o que aconteceu? Se nós formos abrir, por exemplo, em Atos 8:14, né? Nós vamos encontrar ali que Pedro começou então a visitar aqueles irmãos que foram dispersos, né? Atos 8:14, Atos 9:31 a 35, e depois Atos 9:36 a 42. Todos esses versículos que eu citei aqui, está dizendo de Pedro
tendo que sair de Jerusalém para ir visitando os irmãos que estavam dispersos. Então ele foi para Lida, ali ele curou um tal de Enéas, ele foi para Jope, ali ele ressuscitou uma tal de Dorcas e ficou hospedado na casa de um tal Simão Curtidor. Enquanto ele estava ali, né, hospedado, Deus estava trabalhando com uma outra pessoa, um gentil. Ora, havia um problema em que os judeus não queriam andar com os gentios. Por quê? Porque o Antigo Testamento, Levítico, capítulo 18, se não me equivoco, que diz assim, Levítico capítulo 11, que diz assim, que o judeu não poderia andar com o gentio para não se contaminar. Não deveria andar, não deveria fazer amizade, não deveria nem entrar na casa dele, nada disso. Mas acontece que estava havendo um virar de página na história. E Deus estava sendo o protagonista central em toda esta mudança. Porque Ele queria que a sua palavra pudesse chegar até os confins da terra. E não havia outra maneira de chegar até os confins da terra se não fosse através da conversão dos gentios. Só que Pedro não sabia, não tinha a mínima ideia, Jesus não tinha dito para ele, né, como exatamente ele deveria fazer, ele ficou sem saber como fazer. Então, aí vem a questão da história que nós vamos ler agora. Vamos lá ler em Atos capítulo 11. Atos dos Apóstolos capítulo 11. O que acontece em Atos capítulo 11? Acontece que Pedro tinha tido uma visão. E depois, um tal de Cornélio estava tendo visão também em uma outra cidade. Os dois estavam tendo praticamente simultaneamente uma visão. A visão de Cornélio era de que deveria chamar um tal de Pedro, que estava na cidade de Jope, para poder evangelizar ele. A visão de Pedro estava Deus convencendo Pedro que ele deveria evangelizar o gentio. Em rápidas palavras é isso. Mas acontece que Pedro teve uma experiência incrível aqui. Vamos ver aqui. Atos 11, 5 em diante diz assim. Pedro estava contando para os seus condiscípulos, né, que são os outros discípulos, o que tinha sucedido. Diz assim: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, do céu, dizendo: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras
mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo eles essas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Essa palavra fantástica, meus irmãos, fala a respeito da conversão de Cornélio, toda a sua casa. É interessante, né? Que Pedro viu um lençol. É interessante que Pedro, desde no capítulo 10, contando uma história ali mais detalhada, aqui ele está contando a mesma história do capítulo 10, de uma forma mais resumida, por isso que eu escolhi essa parte. Mas lá diz assim que ele entrou em casa com fome, chegou lá, não tinha nada para comer, então ele ficou assim: bom, vou esperar um pouco a comida, enquanto eu não como, né? Ele estava com fome, eu não como, vou orar. Então ele começou a orar, ele entrou em êxtase e viu que descia do céu um lençol cheio de animais, e ali a palavra vinha do céu dizendo: Pedro, levanta, mata e come. Falar para uma pessoa cheia de fome, come, é uma palavra forte. Mas ele resistiu, porque ele disse: de maneira nenhuma, Senhor. O que é que estava acontecendo? Levítico capítulo 11, né? Ali diz que os animais eram separados por animais que se podia comer, os puros, e os que não se podia comer, os impuros. Os puros e os impuros. Só que naquele lençol estavam todos misturados. E quando os animais se misturavam, os puros com os impuros contaminavam os puros, e logo os puros também não se podiam mais comer. Fazendo a mesma analogia, porque também era o mesmo mandamento para os judeus não podiam andar com os gentios, porque se andassem, eles também seriam contaminados. Entendem? Então, de maneira nenhuma, que ninguém queria ir para Cesareia. Cesareia era um recanto de Roma, aonde estavam os soldados romanos, onde estavam todos os romanos. Aquela cidade foi fundada para receber os romanos. Herodes o Grande fundou aquela cidade e colocou o nome de Cesareia em homenagem aos Césares, aos imperadores romanos. E ali estava cheio de gentios. Então os judeus não queriam entrar ali. E chegaram 3 homens para poder. É interessante, né? Vocês já perceberam que na vida de Pedro, para ele perceber que é de Deus, tudo tem que ser 3. Vocês já perceberam isso? Ele andava com Jesus e tinha mais 2 discípulos com ele. Eram 3 com ele. Ele foi no monte da transfiguração. Foi no monte e Jesus se transfigurou lá. E apareceu Moisés e Elias, né? E Pedro falou assim: façamos 3 cabanas, uma para ti, Senhor, e outras para Elias e Moisés. E depois Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ele negou 3 vezes Jesus. Depois ele ficou tão triste que Jesus tinha morrido, tinha, né, sido crucificado e não estava mais entre eles, e foi lá pescar outra vez lá no Mar da Galileia. Quando estava no Mar da Galileia, Jesus foi lá encontrar com ele. Falou assim: Pedro, você me ama? Ah, se Jesus falasse só uma vez, sim, mas Jesus falou 3 vezes. Parece que os 3 vezes tinha um sinal para ele que era de Deus. E essa visão aconteceu para Pedro 3 vezes. O lençol veio e descia no céu 3 vezes. E ele falou assim: ó, é de Deus. É interessante que todos nós temos uma maneira de receber o comunicado de Deus e que nós podemos identificar que é de Deus. Deus
Deus sabe como falar no teu coração, como chegar ao teu coração, tocar o teu coração e falar na linguagem que você entende e que você percebe. É comigo que está falando. Então, Pedro recebe então essa mensagem. Vai com eles. Vieram homens vindo de Cesareia, a mando de Cornélio. Quem era Cornélio? Era um centurião romano, um comandante de 100 homens, um homem muito importante na cidade. Mas o que estava acontecendo? Deus estava tocando no coração daquele homem, estava quebrantando o coração daquele homem. E aquele homem era um homem que os judeus não queriam, mesmo aqueles que eram cristãos, não queriam nem chegar perto. E chegaram 3 homens na casa de Pedro, 3 gentios, e Pedro, que nunca tinha andado 1 metro com um gentio, teve que andar 50 quilômetros desde Jope até Cesareia. Imagine o incômodo que era andar 1 metro, 2 metros, 50 quilômetros são muitos quilômetros. Mas ele andou, porque Deus falou para ele, falou assim: Pedro, vai com eles sem hesitar. Ele foi, mas não foi sozinho, ele levou outros 6 judeus com ele. Eram 10 homens andando ali. E quando chegaram lá, tiveram que entrar na casa daquele homem. E eles entraram na casa daquele homem, e Deus fez a obra. Mas eu quero dizer aqui uma coisa para vocês. 2 fronteiras pessoais nós temos que ultrapassar na nossa vida, para poder chegar até a pessoa e falar de Jesus para essa pessoa. E essas 2 fronteiras a primeira fronteira é a fronteira de não julgar as pessoas. Não julgue as pessoas. Pedro julgava que os gentios não mereciam a palavra. Pedro julgava que não podia nem estar junto com os gentios para poder falar da palavra de Deus. Talvez a gente pudesse até pensar que um dia eu vou ter que falar com os gentios, mas como que eu vou falar com os gentios? Eu não posso estar junto com eles. Não tinha internet também naquela época, né? Senão eu poderia até dar uma ajudinha para ele, né? Não tinha nem WhatsApp, né, para poder mandar uma mensagem, né? Não tinha nada disso, né? Era um outro tempo. Mas Pedro entendeu a mensagem de não julgar as pessoas, sabe? Muitas vezes o nosso julgamento a respeito das pessoas nos afasta de levar a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Exemplo, nós trabalhamos com mulheres, e muitas vezes essas mulheres que muitos dizem assim: são prostitutas. Mas a maioria delas foram forçadas, são escravas na verdade, e que precisam de ajuda. Sabe? Às vezes nós etiquetamos as pessoas. Não, esse é o mau caráter. Não julgue as pessoas pelo aspecto físico. Não julgue as pessoas pelo estilo delas. Não julgue as pessoas porque, por exemplo, uma pessoa toda tatuada, cheia de piercing por todo quanto é parte do corpo, ou cheio de droga na cabeça, você fala assim: eu não vou nem chegar perto dessa pessoa. Não julgue. Talvez o Espírito Santo já esteja trabalhando na vida dessa pessoa. Essa pessoa está a ponto de abrir o seu coração. Basta simplesmente você amar essa pessoa, compreender essa pessoa, falar do amor de Jesus para essa pessoa. Será um diferencial muito grande e vai fazer muito bem. O que esse mundo precisa, o que as pessoas desse mundo precisam, é de amizades cristãs, mas de pessoas que se interessam por elas, que amem elas, que possam compreender elas sem julgá-las. A obra quem faz é o Espírito Santo, a obra quem faz é Deus. Não é nossa responsabilidade fazer a obra de converter ninguém. Ninguém de nós aqui sabemos converter ninguém para Jesus. Não temos esse poder, não temos essa capacidade.
vontade, mas o Espírito Santo, ele atua, o Espírito Santo age no coração das pessoas, o Espírito Santo está produzindo ao redor de nós vários Cornélios para poder receber a palavra. Essa é a primeira fronteira que nós devemos ultrapassar. Não julguem as pessoas pela sua aparência, pelo seu jeito de ser, pelo seu aspecto, por ser uma má pessoa, por ser uma pessoa chata, por ela ser uma pessoa esquisita. Eu também era esquisito. Um dia eu deixei de ser esquisito para ser mais esquisito ainda, né? Porque agora, como cristão, muitas pessoas antes não me compreendiam. Agora, quando eu falo de Deus, eles não me compreendem menos ainda, né? Então sou mais esquisito ainda. Eu já me acostumei com isso, né? Segunda, a primeira é não julgar, porque Deus falou para Pedro em Atos 10, 34 e 35, e Pedro reconheceu isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, e não está em nós julgá-las. Amém? A segunda fronteira é a fronteira do nosso escrúpulo. Mas o que é exatamente um escrúpulo? Os escrúpulos são freios naturais, sociais, espirituais, que nós temos. Eles são freios nossos para não permitir que nós realizemos determinadas coisas. Por exemplo, né, eu fico com raiva de uma pessoa, eu quero matar ela. Mas o meu escrúpulo diz: você não pode matar. Matar é pecado. Então eu tenho um escrúpulo. O escrúpulo é um freio. É um freio. Vocês já ouviram falar de pessoas sem escrúpulos? Pessoas perigosas, porque elas são desenfreadas. Elas fazem e falam e reagem de uma maneira imprevisível. São perigosas, são pessoas sem escrúpulos. Mas o escrúpulo, ele é bom num certo sentido. Mas para evangelizar, para testemunhar de Cristo, nós não podemos ter escrúpulos. Deus disse para Pedro: Pedro, vai com eles sem hesitar, sem escrúpulos, sem apresentar desculpas, sem falar assim: Senhor, mas eu... Porque Deus já conhece a natureza humana. Quando Deus falou para Moisés, vai libertar o povo. Mas eu não sei falar. Sabe, nós temos a mania de apresentar desculpas para não realizar determinadas coisas. E isso é uma coisa importante. Missão tem a ver com salvação de vidas, tem a ver com eternidade. Uma pessoa, quando não é salva para sempre. Uma pessoa, quando é salva, ela é salva para sempre. Estamos falando de eternidade. Nós estamos falando que uma palavra tem poder para fazer com que essa pessoa possa descobrir a eternidade com Deus. Isso é muito sério. Isso é muito poderoso. Pedro vai com eles, como diz ali Atos capítulo 11, versículo 12, na parte A, sem hesitar, sem questionar, sem ficar com nhenhenhenhenhenhen para mim. É isso. O escrúpulo pode ser um obstáculo, pode ser muitas coisas também. O escrúpulo pode ser uma dúvida. O escrúpulo pode ser uma barreira, uma restrição, uma objeção. Pode ser até medo, dificuldade. Exemplos. O escrúpulo pode ser o medo de ser rejeitado. Se eu falar de Jesus ali no meu trabalho, eu vou ser rejeitado. Medo de ser rejeitado. Escrúpulo pode ser também a falta de conhecimento, né? Eu não tenho tanto conhecimento como tem o pastor Pedroso e a pastora Sandra e outros irmãos dentro da igreja. Eu não tenho tanto conhecimento. Não precisa você ter tanto conhecimento. Deus não requer de você o tanto conhecimento, requer de você obediência.
Isso que é importante. A obediência vale mais. Eu vou contar uma história, não sei se é verdade ou não, mas eu tenho ela como um grande ensinamento. Diz que um pastor convidou uma vez um amigo dele, muito influente na cidade, um homem muito conhecido, um homem muito importante, mas ele convidou para poder vir à igreja, e ele queria que aquele amigo dele pudesse se converter. E então ele não conseguia fazer com que aquele homem viesse, mas ele confiou, ele creu. Então ele falou assim: eu vou preparar o melhor sermão da minha vida. Então ele preparou o melhor sermão, com a melhor teologia que pudesse colocar lá, com os melhores argumentos que pudesse colocar, com o melhor conhecimento que pudesse colocar ali, com tanto conhecimento humano, com tanta filosofia, com tanta coisa. E colocou aquele sermão muito bem elaborado, né? E colocou assim no púlpito embaixo: no dia que aquela pessoa aparecer aqui, eu vou pregar aquele sermão. Mas chegou aquele dia, aquela pessoa chegou e sentou lá no último banco. Ele viu, então ele se lembrou: aqui está o sermão. Tirou o sermão, pôs o sermão e pregou com toda paixão, com todo entusiasmo, com todo o coração. E depois no final disse assim: quem quer aceitar Jesus como Salvador, levante a mão e venha aqui para frente. Aquele homem se levantou a mão e se levantou e veio correndo para frente e aceitou Jesus. Mais tarde ele foi batizado. Logo depois o pastor teve uma curiosidade e foi perguntar para ele: olha, aquele dia que você se converteu, eu preguei aquele sermão. Eu não quis dizer que custou tanto tempo para poder preparar aquele sermão. Eu preguei aquele sermão. Qual foi a parte do sermão que mais lhe chamou a atenção? Ele falou assim: pastor, para ser bem sincero, eu não lembro de nenhum ponto do seu sermão. Aí ele falou assim: mas o que eu lembro é que tinha um irmãozinho simples do meu lado e falou assim: olha, se você não levantar a mão e não aceitar Jesus, vai para o inferno. Às vezes uma pessoa, não importa se a pessoa tem grande conhecimento ou não tem grande conhecimento, o que Jesus quer é que nós sejamos nós mesmos, sem copiar, que sejamos nós autênticos e que possamos falar de Cristo com toda a autenticidade. Tenho certeza que vai tocar corações, e Deus tem colocado realmente pessoas ao nosso redor, homens, mulheres, que sejam pessoas da família, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos, até desconhecidos. E você não tem mínima ideia do que o Espírito Santo já realizou naquela vida. Porque Deus fala no coração das pessoas, mesmo que as pessoas, mesmo que o Evangelho não chega no coração das pessoas. Posso falar uma coisa para vocês? Mundo islâmico, aonde estão proibido a evangelização, dizem alguns que estão estudando, fazendo uma grande como se diz assim, estudo sobre a evangelização no mundo. Eles estão sem entender o que está acontecendo no mundo islâmico. 2% da população islâmica, que não tem acesso a missionários, nem a igreja, nem a palavra de Deus, estão sonhando com Jesus. Você não tem ideia do que o Espírito Santo está trabalhando na vida de pessoas. Existem Cornélios no meio dos teus familiares, dos teus amigos e de pessoas conhecidas. Precisa de Pedros. Deus está levantando Pedros que tenham coragem de cruzar a fronteira do não julgamento, a fronteira dos próprios escrúpulos, para poder realizar a obra de Deus. Se não ultrapassarmos essas duas fronteiras, estaremos dizendo não ao chamado de Jesus à grande comissão. Lembrando que missão tem a ver com salvação de vidas. Lembrando que o que aconteceu ali pode acontecer em muitos lugares. Quando Pedro terminou de pregar,
O Espírito Santo desceu sobre aqueles gentios, da mesma forma que tinha descido sobre eles quando Pedro fez a primeira pregação, ali onde 3.000 almas aceitaram Jesus. E aqueles homens também receberam o Espírito Santo de Deus. Aleluias. E aí se cumpriu, né, o que o anjo disse a Cornélio: ele dirá palavras para que te salves, tu e toda a tua casa. A casa de Cornélio compreendia os familiares, os parentes, os amigos mais íntimos e os servos, uma grande quantidade. Use o teu testemunho pessoal para poder falar de Jesus, para alcançar este mundo que tanto sofre e que precisa do Senhor. Amém? Eu sei que o Espírito Santo está aqui, está trabalhando nas nossas vidas. A palavra de hoje foi mais doutrinária do que realmente evangelística, e eu reconheço isso. Mas a palavra de Deus tem poder para alcançar os corações, mesmo em palavras doutrinárias. E Deus pode estar querendo hoje levar corações a aceitarem o plano de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Ouça, eu estou falando e essa mensagem é para todos. Receba essa palavra. Deus te ama e tem uma obra maravilhosa na tua vida e para realizar através da tua vida. Receba isso, é para você. Mas eu. Não tem mais eu. É Jesus na tua vida que vai fazer toda a diferença. Amém? Receba isso, no nome de Jesus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça um pouco. Pai, eu quero agradecer pela tua palavra, Senhor, na nossa vida. Senhor, eu te peço, usa as nossas vidas, que nós sejamos como Pedro, ainda que meio relutantes com cerca de tantas coisas, mas ajuda-nos a atravessar as nossas próprias fronteiras, a fronteira de não julgar as pessoas e a fronteira de vencer os nossos próprios escrúpulos, para poder levar a mensagem de salvação e eternidade para a vida daqueles que não te conhecem. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Também te peço, Senhor, conecte as nossas vidas com a vida dos Cornélios que estão ao nosso redor. Nós queremos amar essas pessoas, nós queremos orar por elas, nós queremos apresentar os nomes delas, Senhor, em oração para ti, ó Deus. Use, Senhor, a vida de cada um de nós, para que o teu evangelho, para que o teu amor, para que a tua graça também chegue até elas, para que haja conversão dos Cornélios, de toda a família dos Cornélios e de todos os conhecidos de Cornélios também. Em nome de Jesus. Amém. Tu és Deus, vou te exaltar. Eu canto e louvo sem parar. Tudo vou te dar, és digno de glória, pois não há outro, tu és para sempre. Tudo és Senhor, não há ninguém que se compare a quem? Jesus, para sempre.
te entregamos nosso amor. Por tudo que tu tens feito, te damos o louvor. Aqui nos levantamos, te entregamos nosso amor. Por tudo que tu tens feito, te damos o louvor. Jesus, Jesus, pra sempre vou te louvar. Noite e dia vou, nunca vou parar. Pra sempre vou te louvar. Jesus, pra sempre vou te louvar. Noite e dia vou.